falar sobre imposto de renda agora com o advogado Vicente Capella e daqui a pouquinho a gente vai ensinar a fazer sushi. Bom, vamos lá então falar sobre imposto de renda. Como é que está essa situação agora? Essa era a folhinha que a gente usava para fazer a antiga declaração, né, uma das principais mudanças desse ano é que até então tu poderias escolher entre preencher a declaração em papel e preencher a declaração via internet online. Esse ano o governo decidiu que só é possível fazer a entrega através da declaração online. Por quê? A declaração online ela facilita a vida do contribuinte. A gente não precisa ficar lá levando de um canto para outro, ficar fazendo cálculos, saber qual é o limite que pode deduzir determinada despesa. Está tudo no programa, facilita a vida. A gente teve, o número de declarações vinha caindo da entrega do imposto de renda. Então, em 2009, foram entregues em papel 160 mil. Ano passado, foram entregues só 60 mil. Das 60 mil que foram entregues ano passado, a metade caiu na malha fina porque tinha erros. O contribuinte informou errado, somou errado, incluiu uma despesa que era para botar num campo, ele botou em outra. Então, a metade, o pessoal entregou, caiu na malha fina. E dessas 1.500 não foram nem processadas. Não se conseguiu ler o que o cidadão tinha preenchido ali. A letra dele estava tão feia que não foi possível ler o que ele escreveu. Então aí foi a gota d'água e decidiram que agora só pode entregar. Mas olha só, com tanto tempo que a gente usa a internet, tudo, né, vem mudando, tecnologia, até o ano passado ainda a gente tinha que preencher essa folhinha aqui. Tinha a opção de preencher essa folhinha, Tinha a opção, né? É que porque nem todas as pessoas também têm acesso. Vamos lembrar que nem todas as pessoas têm acesso também aos computadores. Essa foi até uma crítica que foi feita à Receita Federal, que nem todo mundo teria capacidade de ter um computador em casa e um computador com acesso à internet. Sim, mas aí vai no vizinho, né? Pede pro amigo, tem a Lan House, pro parente, né? enfim. Então tem várias opções. Claro. E tem o contador, né? Se a pessoa não se sentir completamente segura para fazer a declaração, a sugestão é que busque um contador, um profissional habilitado para isso, que vai lhe prestar todas as informações e esclarecimentos. Claro, mesmo porque essa letrinha tem muita gente que eu ouvi falar que não enxergava, né? Exatamente. Possível. E na internet agora facilita bastante. Isso, esse aí era o formulário e aquele maior ali era aquele papelzinho, esse aí, baixo? Esse caderninho era um manual que precisava ser preenchido, né? Vocês viram, né? Não é nada fácil preencher. É muito detalhado, então o programa acaba ajudando no preenchimento. Preencheu com valor acima do permitido na lei. Então o programa já dá essas E fora que atrasava também, né? Isso, normalmente quem entregava em papel não recebia a restituição tão cedo, que a declaração alguém ia ter que digitar lá dentro da Receita, ia ter que digitar a declaração. Então hoje, para fazer a declaração de imposto de renda, tem que entrar na internet, baixar o programa, preencher e enviar pela internet. Aí tu vai depois poder imprimir a tua declaração e o recibo e tá em dia com a Receita. E a pessoa que fica com medo, eu vou passar tanta informação na internet, que tem aquela preocupação, né, que a internet não é 100% segura, e não é mesmo, de fato não é, mas esse programa a gente pode confiar. A declaração de imposto de renda tem atrás da declaração tem um rol de profissionais bastante habilitados para fazer isso. Então, é um dos meios mais seguros para se declarar. Talvez se a gente entregar em papel, porque a entrega em papel, antes ela era possível entregar pelo correio e entregar no banco. Talvez estivesse mais vulnerável do que agora não passa pela mão de ninguém. Claro, vai direto. Hoje tu podes entregar só em e-mail eletrônico, pode enviar pela internet, ou tu podes entregar em horário bancário no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Bom, então vamos saber agora quem declara e quem não declara imposto de renda. A declaração, o imposto de renda é uma norma bem complexa. É interessante a gente falar que assim, tem especificações para não residentes, então quem era estrangeiro passou a morar no Brasil, quem tem atividade rural, mas a grosso modo, quem recebeu acima de R$ 22.487, esse tem que fazer a declaração. Quem recebeu acima de 22 mil? R$ 22.487,25 tem que fazer a declaração de imposto de renda. Esse está obrigado a declarar. Quem recebeu menos do que isso, não precisa declarar. Precisa declarar ainda quem, mesmo que não tenha recebido esse valor, se tem bens até R$300 mil, tem que fazer a declaração também, ou que tenha recebido rendimentos isentos e não tributáveis até R$40 mil. Então, a grosso modo, essas são as pessoas obrigadas.
Aquela história de fazer declaração de isento de imposto de renda não precisa mais, então? Não existe mais a declaração de isento que existia antigamente. Tinha aquela possibilidade de fazer pela internet, declaração de isento, fazer pelo telefone. Hoje não tem mais isso. Ou até ir no correio. Até pelo correio. Só tem que declarar quem está acima desse valor e quem recebeu abaixo desse valor não precisa fazer nada, só ficar aguardando. E até que não dia? Tem o risco de CPF cancelado, não tem nada. Que bom, uma vez tinha tudo isso. Né? Começou o preenchimento no começo desse mês e tem que entregar a declaração até o último minuto do dia 29 de abril. Então, lá, quer enviar pela internet, até o último minuto vai poder fazer. Claro que está correndo um risco muito maior por questão de sistema, todo mundo deixa para a última hora. Já é bom fazer agora, né? Já começar a fazer agora. Quem entregar antes vai receber a restituição antes também, então tem algumas vantagens de se adiantar. Claro, e tem uma novidade também, que agora é união... Isso. Os casais homossexuais agora foi permitido pela Receita Federal a entrega da declaração em conjunto. Essa situação foi a situação reconhecida pela Receita através de uma portaria, deu bastante discussão, está dando discussão hoje no Congresso Nacional, alguns deputados e senadores ficaram meio em dúvida sobre essa possibilidade, se a Receita poderia fazer isso, mas está autorizado. Quem quiser declarar em conjunto pode fazer essa declaração em conjunto, desde que tenha uma união de mais de 5 anos ou que tenha adotado um filho nessa união. Então, esses são os requisitos para declarar em conjunto. É interessante a gente falar que tem que ver se é financeiramente viável declarar em conjunto. Às vezes, se os dois tiverem salário lá de R$20 mil, isoladamente ninguém precisa entregar a declaração. Mas se somar, os dois precisariam entregar a declaração e precisariam pagar. Então, às vezes, a escolha de declarar em separado e declarar em conjunto pode acabar tendo que um valor a pagar ou um valor a restituir. Então, tem que tomar cuidado também nessa escolha. E aquela história de que dá para abater uma parte quando a gente declara o que a gente gastou, por exemplo, com doença, farmácia, médicos, enfim, como é que funciona? Isso. Não existe limite para a dedução, existem várias deduções possíveis. Então, tu tem o teu salário, recebe lá determinado salário, e tu podes abater desse valor as tuas despesas médicas, as tuas despesas com dentista, despesas com educação. As despesas médicas, elas não têm limite, tu pode abater o valor que tu gastares. Aí tem que comprovar. Exatamente. De que forma? Isso. Tu vai pedir o recibo ou a nota fiscal. Esse ano, uma das novidades também é que a Receita Federal impôs aos prestadores de serviço de saúde uma declaração própria. Então, além da gente informar o médico para qual a gente pagou, o hospital para qual a gente pagou, o hospital também vai informar que recebeu o valor. Para quê? Para fazer o cruzamento dessas informações. Então, se não fez a despesa, não informa lá, porque a Receita Federal vai cair na malha fina e vai receber uma notificação. Então, agora está ficando cada vez mais difícil a vida do contribuinte. Então, toma cuidado. Realmente. Bom, e quem é autônomo, então, também fica de olho naquele valor, né? Isso, os 22 acima mil. De 22 mil. Tem que fazer a declaração. Por ano. Uma outra coisa que é interessante a gente falar, já que tocasse no autônomo, pode ser que esse autônomo tenha prestado um único serviço durante o ano inteiro. Então, recebeu lá, como é que fica? Recebeu lá em julho de 2010 R$20 mil. Não, passou dos 22, não estaria obrigado a entregar. Mas pode ser, nesse caso, ele vai ter retido a fonte, quem pagou para ele vai descontar uma parte e vai pagar direto, vai reter na fonte e pagar direto. Ele não estaria obrigado a declarar. Mas se ele fizer a declaração, ele vai ter esse valor restituído. Então, também é uma coisa que a gente tem que observar. Apesar dele não estar obrigado, é interessante financeiramente para ele fazer a declaração. Claro. Tá? Então, essas são algumas questões assim, que mudaram. Outras situações, além dessa questão da declaração em papel, da declaração pelos hospitais e da questão homoafetiva, teve um acréscimo aí nas faixas de isenções. Então, antes não precisava declarar quem recebia até 17 mil, hoje é 22 mil reais. E está se discutindo no Senado aumentar essa faixa para esse ano. Vou aguardar. Dá uma ajudinha. É verdade, pagar um pouquinho menos. Bom, e esse imposto, como é que a gente pode cobrar, né? Todo esse imposto que a gente paga, porque se olha lá no final quanto você pagou de imposto no ano inteiro, né? Dá uma dor, né? Dá uma dor. Nossa, e depois como é que a gente faz para ficar cobrando, né? Como é que a gente tem esse controle? Deveria ter alguma forma para a gente saber onde que foi o nosso dinheiro. Uma boa. Para onde foi exatamente? Infelizmente, assim,
a gente não tem como saber exatamente qual é a destinação do imposto de renda. O imposto de renda não tem um destino certo, claro, como era a CPMF. A CPMF tinha que ir para a saúde. O imposto de renda, o governo pode fazer o que ele quiser. Pode pagar salário de funcionário, pode ser que ele construa estrada, mas o ideal disso é o voto... Mas aí fica no pode ser, né? Pode ser que... Quem faz essa fiscalização são os tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados e municípios referente ao repasse. Então, uma parte daquilo que a gente paga no imposto de renda vai para a União e depois a União repassa uma parte para os estados e municípios. Bom, então assim, para fazer essa declaração, quais são os documentos necessários para a gente juntar para poder fazer essa declaração? Todo mundo que recebeu o dinheiro deveria receber da pessoa que pagou, da pessoa jurídica que lhe pagou, uma declaração de rendimentos. Deveria ter recebido até o final de fevereiro. Se não recebeu, deve buscar essa pessoa jurídica que fez o pagamento e pedir o comprovante de rendimentos. Além disso, a declaração de imposto de renda é um documento que a gente tem que se preparar o ano inteiro. Foi no médico, abre uma pastinha, bota o recibo lá dentro. Claro, deixa guardadinho. Deixa guardado, porque se depender no final do ano procurar aquele recibo de janeiro de 2010, fica mais complicado. Além disso, tem que fazer a declaração dos bens também, tem lá. Toda vez que tu compras um bem, tu vai incluir naquela declaração de imposto de renda e os bancos vão também mandar um documento, qual era o saldo no final do ano, que tu vai também incluir na declaração de imposto de renda. Então, tudo isso é importante guardar. Isso, tudo isso é importante guardar. Médico inclui dentista. Dentistas, hospitais, as despesas com farmácia não entram. Né? Não entra? Não entra. Só é possível deduzir... Uma vez não entrava. Uma vez a gente declarava, né? O Ministério Público tentou fazer, então ganhou liminar em alguns locais do país, mas hoje só é possível declarar as despesas com medicamentos se elas estiverem incluídas na nota fiscal do hospital. Entendi. Essa é a única possibilidade. Tá, então. E são só para cirurgias, no caso, né? De alguma... Isso, uma internação, para alguma doença. E para a parte estética não funciona, então a mulherada aí fez um monte de cirurgia plástica, já fica tudo feliz. Na verdade, é possível... Não adianta. Não, é possível sim. A tua peça, né? Estou rindo porque a peça das mulheres lá da peça. Na verdade, essas informações que tu recolhe do hospital, tudo, tu declara no mesmo site? Isso, é no mesmo programa que tu vai declarar lá o valor que tu recebesse do teu patrão, tu vai declarar, vai ter um local para fazer isso, tu vai colocar em outro local os gastos que tu tivesse, gastos com educação, gastos com saúde, em outro local ainda tu vai colocar quem são os teus dependentes. Eu tenho um filho, o meu pai não tem rendimentos, eu posso declará-lo, ou a minha esposa não tem rendimentos, eu posso declará-la também como dependente. Então, cada declaração é bastante extensa, então até por isso, assim, quem não se sentir totalmente seguro, o ideal é que muito detalhado, né? Bastante detalhado. Contratar um contador, né? Seria o ideal. O ideal, para quem não se sentir à vontade, o ideal é procurar um contador. E com relação à parte estética, é possível a dedução da parte estética. Então, essa também é uma discussão. A gente já teve alguns processos em que o pessoal botou silicone, fez alguma coisa, o fiscal às vezes não aceitou, mas é possível sim guardar. Se a despesa for uma despesa médica, vou lá fazer um peeling no dermatologista, pede a nota que é possível deduzir então, sim. Gente, já é uma ajuda aí para a vaidade, né? Olha aí, as clínicas de estética também vão ter que todas emitir nota fiscal. Aliás, todos os serviços, né? Isso, mas se for um serviço médico, né? Então, se for lá na esteticista, esse não é possível. Só se for lá na dermatologista. Médico, na dermatologista. É que nas clínicas, né, médicas hoje tem esteticista, tem dermatologista, tem tudo, né? A gente mulher, a gente sabe. Ainda pode deduzir ainda a questão tem só uma perguntinha aqui que um telespectador ligou. Quem compra carro parcelado, né? Como é que faz para declarar? Ele vai incluir na declaração dele o valor do carro, né? O valor do carro que ele pagou, e existe uma declaração de bens e rendimentos de um lado, tudo que tu tens, e tem lá das tuas dívidas. Tu vai incluir lá naquele campo a dívida com quem? A dívida lá com a financiadora, ou se ele comprou direto de um lojista, vai incluir lá quanto é que ele está devendo. Tá? Então, e se ele vender esse carro, então digamos que ele comprou o carro por 25 mil e vender por mais do que isso. Então ele teve um ganho nessa venda. Difícil acontecer isso, né? Mas tudo bem. Acontece mais com o terreno. Ele também tem que fazer a declaração específica, apurando quanto é que foi o ganho nessa venda desse carro. Tá. Bom, e tem muita gente que omite aí bastante informações, né? Então é bom... A Receita Federal ela tem ampliado o seu leque de... O sistema está muito mais automatizado.
Então, eles têm acesso a saber quanto é que a gente movimenta, tem acesso a quanto é que a gente gasta no cartão de crédito, sabe quando a gente compra carro, sabe quando a gente vende casa, tem as informações, claro. Sabe agora quando é que a gente vai no médico, né? Então, tá uma então, informação. Bom, né? Não mentir. Esse é o legítimo Big Brother, tudo certinho, né? tudo direitinho. Sabe tudo da nossa vida. Exatamente. Bom, a gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho.